Glória a Deus, boa tarde na paz. E vamos prosseguir, falando sobre Joquebede. Eu quero ler aqui Êxodo 2. Vamos ler apenas alguns versículos. Diz assim: E foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Lembra que nós falamos que Joquebede estava vivendo um cenário de mortandade? Ela escondeu aquele bebê por 3 meses, porque a ordem era que todo bebê, menino, fosse morto. Então ela recebeu essa sabedoria de esconder o menino, de ficar em silêncio por 3 meses. E a palavra do Senhor diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Qual foi a última vez que você orou pedindo ao Senhor sabedoria? Eu tenho pedido todos os dias: Senhor, me dê sabedoria para tudo, Pai. Sabe, minhas irmãs, porque às vezes nós precisamos ter mais discernimento, mais sabedoria. Às vezes estamos num lugar bom, com pessoas boas, fazendo algo bom, porém não é o plano de Deus. E às vezes você fica com aquela sensação esquisita, parece que te falta algo. Você está dentro da igreja, mas você tem aquela sensação que até parece que você precisa aceitar Jesus de volta e você não sabe o que há dentro de você. Minha amada, talvez você não esteja alinhada ao plano do Senhor. Talvez você esteja num lugar bom, com pessoas boas, fazendo algo bom, mas talvez isso não seja o plano de Deus para a tua vida. Isso não no contexto de igreja, eu digo, no contexto de trabalho, no contexto de amizades, Eu acredito que cada uma que está nos assistindo tem uma situação em sua vida, então procura interpretar essa palavra para dentro daquilo que você está vivendo. Não significa que coisas boas que você está fazendo, lugar bom, com pessoas boas, isso seja o plano. Se talvez existe inquietação dentro do teu coração, aquela sensação, sabe, eu não sei explicar, Você possa me dizer: Luciana, eu não sei explicar, mas eu me sinto desencaixada, me sinto fora de algo, fora do propósito. Significa que você não está alinhada ao propósito do Senhor. E Joquebede, ela se colocou numa condição para estar se alinhando ao propósito de Deus. Por 3 meses ela ficou escondida, ela escondeu aquele bebê por 3 meses, ela ficou em silêncio. Então que você comece a orar, você possa começar a orar e pedir: Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria para que eu possa prosseguir, sabedoria para recuar, sabedoria para ficar parada. Tem situações que o Senhor vai dizer para você: ei, para um pouquinho, para de correr, descansa e depois prossiga. Porque se você continuar correndo, se você continuar nessa velocidade, você vai adoecer. É necessário se resguardar, é necessário ficar em silêncio. Eu digo algo, uma das estratégias do diabo hoje, muito forte, já não é tirar as pessoas de dentro da igreja, já não é tirar as pessoas de dentro da casa do Senhor, mas a estratégia dele é acelerar as pessoas a tal ponto que a tua vida entra num piloto automático, E chega uma hora que você está dentro da casa do Senhor, você ora, você canta, porém você já não escuta mais a instrução do Senhor, você já não recebe sabedoria específica de Deus, você já não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque às vezes a religiosidade entrou de forma tão grande dentro de você que você simplesmente vai para a casa do Senhor. E a tua vida está tão acelerada que você já não consegue mais parar para ouvir a voz de Deus. Joquebede escondeu o menino por 3 meses.
ela se aquietou, ela ficou em silêncio. Teve uma madrugada, eu estava orando, e olha só como nós somos, nós mulheres, né? A nossa mente é uma máquina, eu sempre digo isso, né? Ainda mais mente de mulher, nós somos rápidas, aceleradas, então nós temos que cuidar com isso na nossa vida. E eu estava orando, né, uma madrugada, acordei, não conseguia dormir, e eu comecei a orar, né? E ali eu orei, eu agradeci ao Senhor, eu adorei ao Senhor, repreendi toda a opressão maligna, eu não conseguia dormir, eu fui orando até, né? Repreendi, orei em línguas e nada do sono vir. Falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E continuei orando e tava naquela, comecei a me cansar. Aí eu parei e falei, Senhor, o que tu queres? Que oração eu preciso fazer? Né? Preciso repreender, preciso te adorar, porque o Senhor nos dá armas de guerra, irmãs. Né? Às vezes a tua arma de guerra vai ser a adoração. Às vezes a tua arma vai ser você orar em línguas. Às vezes a arma estratégica que o Senhor vai te dar é orar de madrugada. Às vezes a arma estratégica que o Senhor vai te dar é jejum. Ele vai te dar mais sensibilidade, Ele vai te dar revelações específicas. Então o nosso Deus, Ele nos enche de sabedoria e nos dá estratégias para que você possa vencer na tua vida e combater o mal. O Senhor nos dá estratégias. E naquele momento que eu parei e falei, Senhor, que oração eu preciso fazer, Espírito Santo? O que eu preciso fazer? De que forma que eu preciso orar? Porque eu quero dormir. Sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Falou, Luciana, eu não preciso que você faça nada, eu preciso que você fique em silêncio, para que você possa me ouvir agora. E eu falei, Jesus, Tu és maravilhoso. Você precisa ficar em silêncio para que você possa me ouvir. Irmãs, eu já tinha orado de todos os formatos que eu sabia. É quase amanhecendo o dia. E aí, então, depois de um bom período, eu entendi que eu precisava ficar em silêncio, para que eu pudesse escutar a voz de Deus. Quantas das vezes nós tomamos decisões, oramos sim, mas não paramos para ouvir a resposta do Senhor. Não paramos. Joquebede parou por 3 meses, escondeu o menino por 3 meses. E eu tenho a certeza absoluta que dentro desses 3 meses o Espírito Santo derramou sabedoria sobre a mente dela e falou com detalhes a ela o que ela deveria de fazer com Moisés, o que ela deveria de fazer com seu bebê. E então ela se encheu de força, ela se encheu da instrução. E então ela fez, versículo 2, chegou um momento que ela não podia mais esconder, diz a palavra no versículo 3. E então ela tomou uma arca de juncos, betumou, né, e pôs essa arca no rio com o menino dentro. E então depois ela começou a agir, sabe? Esse foi o contexto de Joquebede. Mas também outro exemplo da palavra do Senhor sobre silêncio para que venhamos vencer guerras e batalhas está lá quando nós lemos sobre Josué, as muralhas de Jericó. Durante 6 dias foi necessário eles rodearem a cidade em silêncio. Imagina durante 6 dias você ficar rodeando uma cidade em silêncio. E então no 7º dia, quando eles deveriam de dar 7 voltas no 7º dia, na última volta então, eles receberam uma ordem quando for avisado, era então que era para que eles pudessem fazer barulho, poderia falar de volta, poderia gritar de volta, poderia agir de volta. E então as muralhas de Jericó, elas caíram por terra. Mas houve uma instrução, houve uma obediência. Minhas irmãs, vamos pedir sabedoria ao Senhor. Muitas das vezes o Senhor não quer que você fale. Muitas das vezes, para que você venha vencer guerras e batalhas, você precisa ficar em silêncio. Certo dia eu estava conversando com uma irmã e ela estava sofrendo muito no seu casamento, sofrendo muito com familiares, e ela falou assim para mim, Luciana, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu não sei mais o que eu posso fazer
para que o meu marido mude, para que meus filhos mudem, para que a minha família seja liberta. Eu não sei mais o que falar, eu já estou desfalecida. E eu falei então para ela, eu falei, minha irmã, não fale nada, não faça mais nada. Porque às vezes a gente entra naquela velocidade tão grande de querer fazer algo, de agir. Queremos muitas das vezes ser Jesus na vida das pessoas, queremos muitas das vezes ser o Espírito Santo na vida das pessoas, e o Senhor quer que a gente saia de cena e entregue para Ele. Sabe, olha só, no versículo 3 diz assim, que chegou o momento que ela não pôde mais esconder. Então quando chegou no limite de Joquebede, ela não pôde mais esconder, e então ela entregou para o Senhor, ela colocou no rio, o Senhor é teu. Eu não tenho mais o que fazer, o que eu podia fazer eu fiz até agora. Aplique isso sobre a tua vida, minha irmã. Tem muitas das vezes que é necessário você ficar em silêncio. E quem dará a vitória será o Senhor Jesus sobre qualquer situação que você precisa. Qualquer situação. Continue orando, continue agradecendo, mas não se manifeste presencialmente. Entregue ao Senhor. Tenha esse tempo de refúgio, de resguardo, e você vai ver grandes coisas acontecendo sobre a tua vida. Joquebede, nesse cenário de mortandade, ela agiu sozinha. A palavra não diz que o seu marido ajudou ela a construir essa arca. A palavra de Deus não diz que nenhum familiar a ajudou, que nenhuma serva, mais ninguém. Aqui, o único cenário que nós vemos é que Joquebede se resguarda e depois desse resguardo ela começa a trabalhar. Ela começa a executar aquilo que veio sobre a sua mente. E nesse momento de resguardo ela recebeu grande sabedoria, e ela não recebeu ajuda de ninguém para construir aquela arca e colocar a criança. Preste atenção, ela não recebeu ajuda de ninguém. Minha irmã, quantas das vezes você tem desfalecido a tua vida, as tuas emoções, porque você está esperando a ajuda do teu marido, do teu filho, de algum familiar, ajuda de algum amigo, de alguma amiga. E eu digo para você, a tua ajuda vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, diz a palavra, de onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O teu socorro vem só do Senhor. Esqueça pessoas. Muitas das vezes nos firmamos, nos pastores, nos obreiros, no seu cônjuge. Não se firme em pessoas. Precisamos de pessoas, sim. Precisamos confiar uns aos outros, sim. Mas a nossa confiança, a nossa força, ela virá do Senhor Jesus. Sabe? Eu quero encerrar aqui esse vídeo com essa palavra. Quando nós somos crianças, toda criança ela tem um sonho. E aquilo que é o sonho de uma criança não é o sonho de um adulto, certo? Então toda criança geralmente ela sonha em ter uma bicicleta. Toda criança ela sonha em ter uma bola específica, enfim, cada criança tem um sonho, geralmente é algum brinquedo que eles querem. Esse é o sonho de uma criança. E então de repente essa criança cresce e ela torna-se adolescente, ela torna-se um jovem. E o sonho de um adolescente, o sonho de um jovem, já é outro tipo de sonho. Geralmente, a adolescência, qual é o sonho? Eu preciso ter um namorado, eu preciso ter uma namorada, senão eu não vou me sentir completo. Então, eles ficam nessa busca, por aceitação na fase da adolescência. E então chega a juventude já começa a aparecer outros desafios. Você termina o ensino fundamental, você começa o ensino médio, você precisa iniciar uma faculdade, então muitas vezes as pessoas se angustiam porque não sabem que faculdade vão fazer, ou se vão começar, ou se não vão começar, qual profissão vão seguir. Então isso torna-se um sonho de que a sua profissão, o seu destino seja definido, em ter um emprego que seja algo estável, para que a pessoa possa se manter. O desejo, o sonho da juventude é ser bem-sucedido. E de repente chega a sua fase adulta.
né? O que nós sonhamos na nossa fase adulta, a maioria das pessoas quer constituir uma família. Foi isso que o Senhor nos deixou, né? Então você quer constituir uma família, você quer casar, você quer ter filhos. E então é uma sequência de sonhos, uma sequência de busca que nós temos. E quando chega na nossa maturidade, né? Não vou dizer na velhice, nós queremos ver os nossos filhos bem, queremos ver os nossos netos, não é verdade? A palavra do Senhor diz assim em Salmos 92, que fala que mesmo na velhice você dará frutos e esses frutos serão viçosos. Então, em todas as fases da nossa vida nós temos sonhos, ansiamos por algo, estamos sempre procurando por algo, mas eu quero dizer para você, esse algo que nós sempre procuramos está em Jesus. Está na força do Senhor, está no Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. A palavra do Senhor diz assim: porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Minha amada, o que você precisa é da força do Espírito Santo sobre a tua vida. É sobre a força de Jesus. Comece a buscar sabedoria. Comece a buscar ao Senhor de uma forma diferente. Comece a fazer coisas que você nunca fez no Senhor, para receber também coisas que você nunca recebeu. Joquebede, a glória do Senhor está sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e tenha uma tarde de paz.